Capítulo 1. Vamos começar pelo coração do livro, a ciência dos hábitos. Este capítulo é fundamental porque ele nos apresenta o conceito central que sustenta toda a obra, o loop do hábito. Charles Duhigg começa com uma história fascinante sobre Eugene Pauly, um homem que perdeu parte de sua memória devido a uma grave infecção cerebral. Apesar de não conseguir lembrar eventos recentes ou reconhecer sua casa, Eugene conseguia, de forma automática, caminhar pelas ruas de seu bairro e até mesmo preparar café da manhã. Essa história intrigante levou os cientistas a investigar como o cérebro humano armazena comportamentos automáticos, os hábitos. Eles descobriram que os hábitos funcionam por meio de um loop de 3 partes: gatilho, rotina e recompensa. Gatilho é o sinal que diz ao cérebro para entrar no modo automático. Pode ser algo simples, como o cheiro de café pela manhã ou o som do alarme do celular. Rotina é o comportamento em si, a ação que realizamos automaticamente. Por exemplo, escovar os dentes após o gatilho de acordar. Recompensa é o prazer ou benefício que recebemos ao concluir a rotina. No caso do Eugênio, era a sensação de segurança ao estar em um ambiente familiar. O mais incrível é que, uma vez que esse loop está estabelecido, o cérebro começa a ansiar pela recompensa. Isso explica por que é tão difícil abandonar certos hábitos, mesmo quando sabemos que eles não são bons para nós. O cérebro busca atalhos para economizar energia e os hábitos são esses atalhos. Mas aqui está a boa notícia. Você pode mudar seus hábitos. O segredo está em manter o mesmo gatilho e a mesma recompensa, mas alterar a rotina. Esse princípio é chamado de regra da substituição e será explorado mais profundamente nos próximos capítulos. Por exemplo, imagine alguém que tem o hábito de comer doces no trabalho toda vez que se sente estressado. Gatilho igual os estresse, rotina igual os comer doces, recompensa igual os alívio momentâneo. Para mudar esse hábito, essa pessoa poderia substituir a rotina de comer doces por outra atividade relaxante, como uma breve caminhada ou meditação, mantendo o mesmo gatilho e buscando a mesma recompensa. Esse capítulo nos ensina que os hábitos não são nosso destino. Eles podem ser desmontados e reconstruídos. Mas para isso, precisamos entender como eles funcionam e ter paciência para fazer pequenas mudanças consistentes. Capítulo 2. No segundo capítulo, Charles Duhigg nos apresenta um dos conceitos mais poderosos do livro, o hábito da crença. Este capítulo é recheado de histórias inspiradoras, que mostram como pequenas mudanças nos hábitos podem transformar vidas e até mesmo salvar pessoas. Duhigg começa com a história de Lisa Allen, uma mulher que estava presa em um ciclo destrutivo. Ela era fumante compulsiva, endividada, obesa e profundamente infeliz. Mas algo surpreendente aconteceu. Após a morte traumática de seu marido, ela decidiu fazer uma mudança radical em sua vida. Começou com um único objetivo: parar de fumar. E foi essa decisão que desencadeou uma transformação impressionante. Lisa perdeu peso, pagou suas dívidas e construiu uma nova vida cheia de propósito. Mas por que parar de fumar foi tão crucial? Aqui entra o conceito central deste capítulo. Mudar um hábito-chave pode desencadear uma reação em cadeia que afeta outros aspectos da vida. Quando Lisa substituiu o hábito de fumar por atividades como correr e planejar metas, ela começou a desenvolver novos padrões de pensamento e comportamento. Esses novos hábitos fortaleceram sua crença de que ela era capaz de mudar. Duhigg explica que os hábitos não são apenas automáticos, eles também estão profundamente conectados às nossas crenças. Para mudar um hábito de forma duradoura, precisamos acreditar que somos capazes de fazê-lo. E muitas vezes essa crença é fortalecida em comunidade. Por exemplo, grupos de apoio como os Alcoólicos Anônimos funcionam porque criam um ambiente onde as pessoas compartilham suas lutas e vitórias, reforçando a ideia de que mudança é possível. Outro exemplo fascinante deste capítulo é a história de Tony Dungy, um treinador de futebol americano que revolucionou a forma como os jogadores se preparavam para os jogos. Em vez de ensinar estratégias complexas, ele focou em criar hábitos simples e automáticos para seus jogadores. Ele os treinava para reagir instintivamente aos gatilhos no campo, sem precisar pensar muito. No entanto, o sucesso só veio quando ele conseguiu fazer com que os jogadores acreditassem no sistema e confiassem uns nos outros. Este capítulo nos ensina que a mudança de hábitos não depende apenas de força de vontade ou disciplina. É necessário criar uma crença profunda de que podemos melhorar e nos cercar de pessoas que nos apoiem nessa jornada. Afinal, como diz o autor, os hábitos têm poder, mas as crenças têm ainda mais. Capítulo 3. No terceiro capítulo,
Charles Duhigg nos leva para o mundo dos negócios e revela como as empresas exploram nossos hábitos para influenciar nossas escolhas de consumo. Este capítulo é um verdadeiro mergulho no poder oculto que os hábitos têm sobre nossas decisões, muitas vezes sem nem percebermos. O autor começa com uma história fascinante sobre a rede de lojas Target, que desenvolveu um sistema altamente sofisticado para identificar mudanças nos hábitos de consumo de seus clientes. Eles descobriram algo surpreendente. Quando alguém passa por uma grande mudança na vida, como se casar, ter um bebê ou se mudar para uma nova cidade, seus hábitos de consumo também mudam. Isso cria uma oportunidade perfeita para as empresas influenciarem esses novos padrões de comportamento. Um exemplo icônico desse capítulo é o caso de uma adolescente que foi abordada por campanhas publicitárias de produtos voltados para mães, antes mesmo de sua família saber que ela estava grávida. Target havia analisado seu histórico de compras e identificado padrões específicos, como a compra de vitaminas e cremes sem cheiro, que sugeriam gravidez. Com base nesses dados, a empresa começou a enviar cupons personalizados para a jovem, deixando seus pais perplexos e levantando questões éticas sobre até onde as empresas podem ir ao invadir nossa privacidade em busca de lucro. Mas por que isso funciona tão bem? Duhigg explica que nossos hábitos são moldados por gatilhos cuidadosamente projetados pelas empresas. Por exemplo, o cheiro de canela no ar ao entrar numa padaria não é coincidência. Ele foi planejado para ativar memórias sensoriais que nos fazem querer comprar mais produtos. Da mesma forma, ofertas especiais, layouts de loja e até embalagens são criadas para nos guiar por um caminho de menor resistência até o caixa. Outro exemplo incrível deste capítulo é o da indústria musical. Quando a rádio toca uma música repetidamente, ela está tentando criar um hábito de escuta em você. No início você pode não gostar muito da música, mas depois de ouvi-la várias vezes ela começa a parecer familiar, e o cérebro humano adora o que é familiar. É assim que grandes sucessos musicais são construídos. Duhigg também destaca que as empresas não estão apenas tentando vender produtos, elas estão vendendo emoções e experiências. Quando você entra em uma cafeteria e sente o aroma do café fresco, não está apenas comprando uma bebida, está comprando uma sensação de conforto, status ou até mesmo produtividade. As marcas que entendem isso conseguem criar vínculos emocionais duradouros com seus consumidores. Este capítulo nos convida a refletir sobre o quanto nossas escolhas diárias são influenciadas por forças externas e como podemos tomar o controle de volta. Ao entender como os gatilhos funcionam, podemos ser mais conscientes e evitar cair em armadilhas de marketing. Capítulo 4. Charles Duhigg nos leva para o mundo corporativo e explora como os hábitos moldam não apenas indivíduos, mas também organizações inteiras. Este capítulo é uma verdadeira aula sobre liderança, cultura organizacional e o poder dos pequenos comportamentos em criar grandes transformações. Duhigg começa com a história icônica da Alcoa, uma gigante da indústria de alumínio que estava à beira do colapso nos anos 1980. Quando Paul O'Neill assumiu como CEO, ele fez algo inesperado. Em vez de focar em lucros ou crescimento, ele declarou que seu único objetivo seria transformar a Alcoa na empresa mais segura do mundo. Para muitos executivos, isso parecia um desvio absurdo de prioridades. Mas O'Neill sabia algo que eles não entendiam. Ao mudar um hábito-chave, no caso a cultura de segurança, ele poderia desencadear uma reação em cadeia que transformaria toda a empresa. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao implementar novas rotinas para melhorar a segurança dos trabalhadores, O'Neill forçou a empresa a se comunicar melhor, a ser mais eficiente em seus processos e a adotar uma mentalidade de melhoria contínua. Esses novos hábitos não apenas reduziram drasticamente os acidentes de trabalho, mas também aumentaram a produtividade e os lucros da empresa. Em poucos anos, a Alcoa se tornou uma das empresas mais bem-sucedidas do mercado. Este capítulo nos ensina que as organizações funcionam como sistemas de hábitos interligados. Quando um hábito é alterado, especialmente um hábito central, como a comunicação ou a cultura de segurança, ele pode influenciar todos os outros aspectos da organização. Mas aqui está o grande insight. Mudanças duradouras só acontecem quando as pessoas acreditam nelas. Foi exatamente isso que O'Neill fez. Ele criou uma cultura de crença, onde os funcionários passaram a confiar que a liderança estava comprometida com sua segurança. Outro exemplo fascinante deste capítulo é o caso do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Duhigg analisa como o boicote aos ônibus de Montgomery, liderado por figuras como Rosa Parks e Martin Luther King Jr., foi sustentado por hábitos sociais profundos.
A chave para o sucesso do movimento não foi apenas a coragem individual, mas também a criação de rotinas coletivas que mantiveram as pessoas engajadas. Por exemplo, as igrejas locais serviram como centros de organização, fornecendo transporte alternativo e reforçando a ideia de que a mudança era possível. Esses hábitos de cooperação e resistência pacífica foram fundamentais para o sucesso do movimento. O autor também destaca que líderes eficazes são aqueles que conseguem identificar e moldar os hábitos certos dentro de suas organizações. Eles não precisam mudar tudo de uma vez, basta encontrar o hábito certo para desencadear uma transformação maior. No caso da Alcoa, foi a segurança. Em outras empresas, pode ser a transparência, a inovação ou até mesmo a forma como os funcionários se comunicam entre si. Este capítulo nos convida a pensar sobre o poder dos pequenos gestos e rotinas. Seja numa empresa ou em um movimento social, os hábitos podem ser a faísca que acende grandes mudanças. E o mais incrível, esses hábitos podem ser cultivados intencionalmente. Capítulo 5. Charles Duhigg nos leva a uma jornada fascinante pelo mundo dos movimentos sociais e mostra como os hábitos coletivos podem transformar comunidades inteiras. Este capítulo é um verdadeiro mergulho no poder da cooperação, da confiança e do comportamento em grupo para criar mudanças duradouras. Duhigg começa com uma das histórias mais icônicas do livro: o papel dos hábitos sociais na ascensão do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele explora o episódio de Rosa Parks, uma costureira afro-americana que foi presa por se recusar a ceder seu assento a um passageiro branco em um ônibus em Montgomery, Alabama, em 1955. O que muitos não sabem é que Rosa Parks não era apenas uma mulher corajosa. Ela também era extremamente conectada socialmente. Ela participava de várias organizações comunitárias, desde grupos religiosos até clubes femininos, o que fez com que sua prisão tivesse um impacto amplificado. As pessoas que a conheciam pessoalmente sentiram sua injustiça como algo próximo e pessoal, o que desencadeou uma onda de solidariedade. Esse evento inicial, a prisão de Rosa Parks, serviu como um gatilho para o movimento. Mas o que realmente sustentou o boicote aos ônibus de Montgomery por mais de um ano foram os hábitos sociais que já existiam na comunidade. As igrejas locais, lideradas por figuras como Martin Luther King Jr., forneceram uma estrutura para mobilizar as pessoas. Elas organizaram caronas, criaram rotinas de apoio mútuo e reforçaram a ideia de que a mudança era possível. Esses hábitos de cooperação e resistência pacífica foram fundamentais para manter o movimento vivo. O autor explica que os movimentos sociais geralmente seguem 3 fases. A criação de hábitos amigáveis. Isso ocorre quando as pessoas começam a se conectar em torno de causas compartilhadas. No caso de Montgomery, as redes sociais pré-existentes de Rosa Parks ajudaram a espalhar a mensagem rapidamente. A formação de novos hábitos de cooperação. À medida que mais pessoas aderem ao movimento, elas desenvolvem rotinas para trabalhar juntas. No exemplo do boicote, isso incluiu a organização de transporte alternativo e a criação de espaços seguros para discussões, a construção de hábitos de liderança. Finalmente, líderes emergem para guiar o movimento e manter as pessoas engajadas. Martin Luther King Jr. tornou-se uma figura central porque ele soube inspirar confiança e reforçar a ideia de que a mudança era inevitável. Outro exemplo impressionante deste capítulo é o caso do movimento pelos direitos LGBTQIA+. Duhigg explica como o simples ato de sair do armário, revelar publicamente sua orientação sexual, se tornou um hábito social que transformou a percepção pública sobre a comunidade LGBTQIA+. Quando uma pessoa saía do armário, ela criava um novo padrão de comportamento que encorajava outras a fazerem o mesmo. Esse ciclo de revelação e aceitação gradualmente mudou as normas sociais, levando a avanços significativos em direitos e igualdade. Mas este capítulo não trata apenas de grandes movimentos históricos. Ele também nos convida a refletir sobre como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas. Por exemplo, ao criar hábitos de conexão e colaboração em nossas comunidades, seja no trabalho, na escola ou em grupos sociais, podemos gerar mudanças positivas que vão além de nós mesmos. Duhigg enfatiza que os movimentos sociais bem-sucedidos dependem de confiança. Se as pessoas confiam umas nas outras, elas estão mais dispostas a adotar novos comportamentos e a permanecer comprometidas com a causa. Essa confiança é construída através de pequenas interações e rotinas diárias que fortalecem os laços entre as pessoas. Este capítulo nos ensina que os hábitos sociais são incrivelmente poderosos. Eles moldam não apenas indivíduos, mas também comunidades inteiras. E o mais importante,
Todos nós temos o poder de influenciar esses hábitos, quer seja liderando uma mudança ou simplesmente participando de uma rede de apoio. Capítulo 6. Charles Duhigg aborda um dos temas mais desafiadores e pessoais do livro: como os hábitos podem ser usados para superar vícios e fortalecer a força de vontade. Este capítulo é uma jornada profunda sobre como o cérebro lida com comportamentos compulsivos e como pequenas mudanças nos hábitos podem levar à recuperação e ao autodomínio. Duhigg começa com uma história surpreendente sobre William James, um dos fundadores da psicologia moderna, que lutou contra a depressão e a falta de propósito em sua juventude. Ele decidiu fazer um experimento consigo mesmo. Durante um ano, forçou-se a adotar novos hábitos, desde acordar cedo até praticar exercícios físicos e manter um diário. Esse esforço deliberado transformou sua vida e moldou seu pensamento sobre a importância da vontade consciente na formação de hábitos. Mas o autor rapidamente nos leva para algo ainda mais impactante: a ciência por trás do vício. Ele explica que o vício funciona como qualquer outro hábito, seguindo o famoso loop do hábito: gatilho, rotina e recompensa. No caso do vício, o gatilho pode ser um sentimento de estresse ou solidão. A rotina é o consumo de substâncias, como álcool ou drogas, ou comportamentos compulsivos, como jogos ou compras, e a recompensa é a sensação temporária de alívio ou prazer. O problema é que essa recompensa é efêmera, e com o tempo, o cérebro se torna dependente dela, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. Mas aqui está a boa notícia: o vício não é inevitável. Duhigg apresenta histórias inspiradoras de pessoas que conseguiram superar seus vícios ao identificar e modificar os elementos do loop do hábito. Um exemplo poderoso deste capítulo é o caso de Andy Bachman, uma dona de casa que desenvolveu um vício devastador em jogos de azar. Ela começou a jogar como forma de escapar da monotonia de sua rotina, mas logo perdeu milhões de dólares e quase destruiu sua família. Quando questionada sobre por que continuava jogando, mesmo sabendo das consequências, Andy explicou que era como se seu cérebro estivesse programado para buscar aquela sensação de adrenalina e excitação. O jogo havia se tornado um hábito profundamente enraizado. No entanto, Duhigg também explora histórias de sucesso, como a de pessoas que conseguiram superar o alcoolismo ao substituir a rotina de beber por outras atividades, como exercícios físicos ou participação em grupos de apoio. Ele enfatiza que a chave para superar um vício não está apenas em eliminar o comportamento indesejado, mas encontrar uma nova rotina que ofereça uma recompensa semelhante. Além disso, a crença de que a mudança é possível, muitas vezes reforçada por comunidades de apoio, como os alcoólicos anônimos, é essencial para o sucesso. Outro ponto fascinante deste capítulo é a relação entre o vício e a força de vontade. Estudos mostram que a força de vontade funciona como um músculo. Ela pode ser fortalecida com prática. Por exemplo, pessoas que adotaram pequenos hábitos disciplinados, como manter uma postura correta ou evitar palavrões, demonstraram maior capacidade de resistir a tentações maiores, como doces ou compras impulsivas. Isso prova que a força de vontade não é algo fixo. Ela pode ser treinada e desenvolvida ao longo do tempo. Duhigg também destaca que a força de vontade é mais eficaz quando é apoiada por rotinas claras e estruturadas. Por exemplo, estudantes que criam horários rígidos de estudo tendem a ter melhor desempenho acadêmico do que aqueles que confiam apenas na motivação momentânea. Da mesma forma, atletas que seguem rotinas consistentes de treino conseguem alcançar resultados extraordinários, mesmo em momentos de cansaço ou desmotivação. Este capítulo nos ensina que, embora o vício seja um desafio enorme, ele pode ser enfrentado com estratégias baseadas no entendimento dos hábitos. Ao identificar os gatilhos e recompensas por trás de nossos comportamentos, podemos criar novas rotinas que nos ajudem a superar nossos piores impulsos. E a força de vontade, por sua vez, pode ser fortalecida com prática e disciplina. Capítulo 7. No sétimo e último capítulo de O Poder do Hábito, Charles Duhigg nos convida a refletir sobre como os hábitos podem ser usados não apenas para melhorar aspectos específicos de nossas vidas, mas para construir uma existência mais significativa, alinhada com nossos valores e propósitos. Este capítulo é um fechamento poderoso para o livro, combinando ciência, histórias reais e reflexões pessoais para nos inspirar a tomar as rédeas de nossas rotinas. Duhigg começa com uma pergunta provocativa: quem somos realmente? Ele sugere que, em grande parte, somos a soma de nossos hábitos. Estudos mostram que cerca de 40% das escolhas que fazemos diariamente não são decisões conscientes.
mas sim comportamentos automáticos, hábitos que desenvolvemos ao longo do tempo. Isso significa que se quisermos mudar quem somos, precisamos mudar nossos hábitos. Mas aqui está o grande insight deste capítulo. Mudar um hábito não significa necessariamente abandoná-lo completamente. Significa redirecionar sua energia para algo mais significativo. O autor ilustra isso com a história de Travis Litt, um jovem que saiu da pobreza extrema para se tornar um empresário de sucesso. Travis cresceu em um ambiente difícil, cercado por drogas e violência, mas conseguiu mudar sua vida ao adotar novos hábitos que o ajudaram a focar em metas maiores. Um dos momentos-chave na transformação de Travis foi quando ele percebeu que seus hábitos antigos, como passar horas jogando videogame ou envolvendo-se em atividades improdutivas, estavam alimentando um ciclo de frustração e estagnação. Ele decidiu substituir esses hábitos por rotinas que o empurrassem para frente, como ler livros de autoajuda, praticar meditação e estabelecer metas claras para a sua vida. Essas pequenas mudanças criaram um efeito dominó que transformou não apenas seu comportamento, mas também sua mentalidade. Duhigg também explora o conceito de hábitos Keystone, ou seja, aqueles que têm o poder de influenciar outros aspectos de nossa vida. Por exemplo, alguém que decide começar a praticar exercícios físicos regularmente pode descobrir que essa nova rotina melhora não apenas sua saúde física, mas também sua disciplina, sua autoestima e até mesmo sua produtividade no trabalho. Da mesma forma, alguém que adota o hábito de meditar diariamente pode experimentar reduções no estresse, maior clareza mental e melhores relacionamentos interpessoais. Outro ponto crucial deste capítulo é a ideia de que os hábitos só se sustentam quando estão conectados a um propósito maior. Duhigg cita pesquisas que mostram que pessoas que conseguem vincular seus hábitos a valores profundos, como ajudar os outros, buscar crescimento pessoal ou contribuir para a sua comunidade, têm mais chances de manter essas mudanças a longo prazo. É por isso que movimentos sociais como os direitos civis funcionam tão bem. Eles conectam hábitos individuais a causas maiores, criando um senso de pertencimento e significado. O autor também destaca que a jornada para mudar hábitos não é linear. Todos nós tropeçamos e cometemos erros ao longo do caminho, mas o segredo está em ser resiliente e aprender com os contratempos. Cada vez que você volta ao caminho certo após um deslize, você fortalece sua capacidade de resistir a futuras tentações. Esse processo de cair e levantar é essencial para o crescimento pessoal. Finalmente, Duhigg nos deixa com uma mensagem poderosa. Os hábitos são ferramentas, não prisões. Eles podem nos prender em ciclos destrutivos, mas também podem nos libertar para alcançar nossos sonhos. Tudo depende de como escolhemos moldá-los. Ao entender como os hábitos funcionam e aplicar esse conhecimento intencionalmente, podemos criar uma vida mais equilibrada, produtiva e cheia de propósito. E assim chegamos ao fim de O Poder do Hábito. Este livro é muito mais do que um guia para mudar comportamentos. Ele é um convite para repensar quem somos e quem queremos ser. Ao longo desses capítulos, aprendemos que os hábitos são a base invisível de nossas vidas, mas também que eles podem ser reprogramados. Com paciência, autocompaixão e um plano claro, qualquer um de nós pode transformar sua rotina e, consequentemente, sua realidade.